Vamos dar início a essa roda de conversa que nos é tão cara. Acredito que principalmente considerando a dívida histórica da psicologia ante as questões relacionadas às orientações sexuais e identidades de gênero que extrapolam a cis-heteronorma. Precisamos subverter essa norma da psicologia patologizante, engessada, que tende a normalizar corpos e sujeitos, e refletir criticamente, enquanto ciência e profissão, o papel dessa psicologia, tanto para referendar discursos de ódio, preconceito e discriminação, mas também para eliminá-los. Antes de chamar nossa convidada e o nosso convidado, gostaria de fazer algumas pontuações. Independente dos ataques e das discussões atuais, que eu não entrarei no mérito, referentes à Resolução 01 de 99, que norteia a prática profissional psicológica do atendimento às questões referentes às orientações sexuais, entendemos, enquanto categoria, que a psicologia não irá trabalhar no sentido da cura das homossexualidades, e sim no sentido de tentar minimamente reduzir o sofrimento desses indivíduos ante todas as questões de discriminação, de preconceitos e opressões que eles vivenciam na sociedade, por serem desviantes no sentido das orientações. Por mais que muitos profissionais utilizem esse sentido de forma ampliada, também abrangendo as bissexualidades e as travestilidades e transexualidades num sentido despatologizante, infelizmente, na própria resolução, vigora especificamente sobre as homossexualidades, né? No caso de homens gays e mulheres lésbicas. E as bissexualidades, sabemos que ainda são extremamente patologizadas, consideradas sintomas de sofrimentos psíquicos, e ainda constam em manuais psiquiátricos, e sabe-se de um desserviço por parte de muitas e muitos profissionais nesse sentido da clínica, que ao invés de tentar reduzir o sofrimento dessas pessoas atendidas, agem de forma bifóbica e acabam referendando os preconceitos. Infelizmente, por mais que muitas discussões sobre a bissexualidade tenham sido pautadas atualmente, sabemos que é uma orientação e uma identidade que ainda sofre muitos estigmas e preconceitos. Acho que é por isso exatamente que discussões como essas não são tão caras. Cada um aqui presente passa a ser, né, multiplicador da informação para que a gente consiga, de fato, acessar os diversos espaços. Antes de chamar mais uma vez, eu acho interessante fazer uma separação e uma definição didática do que seria a bissexualidade, em detrimento às monossexualidades. Chamarei aqui de monossexualidade as orientações sexuais que possuem desejo, esse afeto sexualmente, afetivo, romântico, direcionado para um único gênero. E aí dentro desse grupo teríamos a heterossexualidade e as homossexualidades. E já a bissexualidade aqui nós utilizamos no sentido desse desejo, desse afeto, esse desejo afetivo, sexual, romântico, direcionado para mais de um gênero, né? Desconstruindo a lógica de bissexualidade binária. Gosto de dizer que a bissexualidade não é binária, tal como um cavalo marinho não é um cavalo, né? Importante dizer também que no último 23 de setembro foi comemorado o Dia da Visibilidade Bissexual, e setembro também é um mês de combate e prevenção ao suicídio. Nós, pessoas bissexuais, estamos mais vulneráveis a violências, ao abuso, se comparado a gays e lésbicas. Temos a maior incidência de depressão e de outros problemas relacionados à saúde mental, e, consequentemente, uma maior incidência de suicídio. Lembrando muitas vezes que essas violências são silenciadas e subnotificadas nos diversos meios. Esses pontos serão aprofundados mais especificamente ao longo das discussões. E ainda sobre esse aspecto, cabe ressaltar que todas as pesquisas, toda a amostragem que nós pautamos, elas vêm de fontes estadunidenses, né? O Brasil é extremamente precário nesse sentido de produção.
acredito ser um reflexo também do lugar que as pessoas bissexuais, que a própria bissexualidade ocupa na sociedade, né? Isso diz sobre esse apagamento, que também será aprofundado mais à frente. Vale dizer também que nós, pessoas bissexuais, não somos acolhidas no meio cis-heteronormativo e, na maioria das vezes, infelizmente, também não somos reconhecidos dentro do meio que se intitula LGBT. Isso é um dos pontos centrais sobre o nosso adoecimento, o nosso nível de socialização, o nosso suporte social é extremamente precário, se não reconhecimento. Bom, acho que por todos esses pontos expostos e por toda a construção que ainda ocorrerá, oportunidades como essa nos são extremamente caras, né? Importante conversar sempre sobre essa temática para tentar acessar, como eu disse, os diversos espaços e acredito que cada pessoa, ao vivenciar uma situação de violação, sendo ela bissexual ou não, tem legitimidade para se posicionar ante essas violências, né? Eu não vou me posicionar dentro de uma violação com um grupo que eu não pertenço, só porque eu não tenho um espaço de fala específico para dizer, né? Eu acho que a gente, de fato, conseguirá eliminar essas violências, esse sofrimento, toda a opressão que essas minorias sociais vivenciam, se todas as pessoas se apropriassem das temáticas, conhecessem melhor e se posicionarem ante a elas. Bem, acho que a minha fala é só um disparador mesmo sobre alguns pontos. Nossas convidadas aprofundarão melhor sobre o tema, posteriormente abriremos para as questões dos ouvintes. Lembrando também que estamos com a transmissão online na página do Facebook do Conselho Regional de Psicologia. As pessoas que estão nos assistindo agora podem participar, interagir pelo próprio link do vídeo do evento, mandando perguntas. Primeiro nós abriremos as perguntas do público e depois nós ouviremos vocês. Então, sem mais delongas, eu chamo para compor a mesa comigo a Nanda Rossi, que é uma militante feminista e bissexual, estudante de comunicação social, cinema e audiovisual, integrante da Frente Autônoma LGBT. E o Daniel Reis, psicólogo, especialista em teoria psicanalítica, mestre em estudos psicanalíticos, militante bissexual pela não monogamia, integrante do grupo de pesquisa Psicanálise e Política UFMG e da Frente B. Eu passo a palavra para o Daniel. Boa noite, gente. Bom, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, ou em 3 tempos, ou em 3 questões que eu quero comentar. Assim. A primeira é um comentário, crítica a respeito da romantização da bissexualidade em discussões como essas, por exemplo. Eu quero falar sobre isso porque a Paula me convidou para poder falar aqui, e a gente estava conversando várias questões, até que um dia ela me mandou o cartaz do evento. E a primeira coisa que eu observei no cartaz é que no fundo do cartaz tem vários coraçõezinhos. E eu fiquei pensando qual é o objetivo, ou qual foi o objetivo da criação desse elemento visual, assim, nessa ideia. E o que me veio foi essa coisa assim, de uma romantização, de uma discussão sobre a bissexualidade. E eu quero falar sobre isso porque ser bissexual não é uma coisa romântica. Não é uma coisa super legal ser bissexual. E aí eu vou falar de alguns estigmas, que aparecem nos discursos sociais que tentam invisibilizar e apagar a bissexualidade. Ser bissexual não é se aproveitar das pessoas, ser bissexual não é essa ideia de eu quero me aproveitar de todas as situações. Existe um romantismo de criar relações, como existe em todas as coisas, mas falar sobre bissexualidade não é uma coisa romântica. Porque o que a gente fala, o que a Paula já falou, o que nós já falamos em outros eventos, e o que vai ser falado aqui, eu tenho certeza que tanto eu como a Ananda vamos tocar em questões muito complexas e que trazem sofrimento para a população bissexual, não é uma coisa cheia de coraçõezinhos. E eu falei com a Paula que eu ia trazer essa crítica porque esse elemento visual
ele me incomodou bastante nesse sentido, assim, de pensar qual é o lugar que é dado para pessoas bissexuais para discutirem, no sentido de o quanto de visibilidade está sendo dada de fato, né, no sentido político, social da coisa. Então, assim, essa é uma provocação que eu estou fazendo, na verdade, né, para a gente pensar que é o primeiro momento da minha fala, assim, tocar nesse ponto. Não é uma coisa legal, e não é legal porque somos invisibilizados e invisibilizadas o tempo inteiro. Somos apagados e apagadas o tempo inteiro. E uma grande prova disso é o número de presenças nesse auditório, que normalmente em eventos do CRP sempre está lotado. E a gente sempre tem muita dificuldade de trazer pessoas, tanto pessoas bissexuais como pessoas não bissexuais, para discutirem as coisas, né? Então, esse é um primeiro momento, uma primeira provocação que eu quero fazer. Um outro ponto, né, que eu vou trazer para a discussão tem a ver com essa ideia de invisibilização e apagamento da identidade bissexual. Porque eu acho que é necessário que a gente pense por que existem esses dois termos para a gente falar sobre a questão bissexual. E aí, muitas pessoas talvez não tenham ouvido, né, em discussões sobre a bissexualidade, essa questão do apagamento bissexual. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre a invisibilização das identidades sexuais, da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, existem alguns elementos atravessadores dessa lógica de invisibilização que, no caso da bissexualidade, elas já aparecem como uma consequência disso que eu estou chamando de apagamento da identidade bissexual. Porque os movimentos de invisibilização das identidades homossexuais, por exemplo, eles o tempo inteiro eles marcam a existência de uma identidade homossexual. Então, todos os movimentos, sejam políticos, religiosos ou sociais que sejam, né, que não estejam necessariamente atrelados a esses outros lugares, todos eles, quando apontam alguma coisa, alguma crítica, algum elemento falho, apontam alguma ocasião em que pessoas homossexuais apareceram, essa crítica, essa tentativa de invisibilização, ela marca a existência dessa sexualidade. Então, quando uma instituição religiosa aparece na mídia ou em qualquer outro lugar para criticar, por exemplo, a Resolução 01 de 99, ela está dizendo o tempo inteiro da existência de uma homossexualidade, por exemplo, né? Porque se a gente precisa falar sobre uma cura gay, sobre uma terapia de reversão sexual ou de reorientação sexual e essas coisas todas, né, que estão sendo faladas para justificar a eliminação dessa resolução do CFP, estão falando o tempo inteiro que existe uma identidade sexual que se chama homossexualidade. E a importância da gente pensar sobre isso é que, no caso da bissexualidade, esse movimento ele não existe. Esse movimento de invisibilização já é o que a gente sente depois como consequência, né? E a gente fala sobre invisibilização, na verdade, porque a gente não está pensando no que acontece realmente, né? E eu dei o exemplo da homossexualidade, mas a gente pode pensar sobre várias outras coisas que têm a ver com a comunidade LGBT, como as transexualidades, as identidades transgêneras, são sempre marcadas como existências que vão sendo massacradas em todos os discursos que aparecem na mídia, na política, nas instituições religiosas. Mas no caso da bissexualidade, isso é uma coisa que não aparece. Não existe um elemento, uma crítica, um discurso social, político ou religioso que aponta para a existência da bissexualidade enquanto uma identidade, enquanto algo que compõe a subjetividade, né? E eu estou falando sobre isso para eu chegar no terceiro momento da minha fala, que é sobre saúde mental. Eu vou chegar lá. Mas eu quero falar mais sobre essa ideia do apagamento, o apagamento da identidade bissexual. Porque
cada vez que alguém observa uma pessoa na rua, um homem, por exemplo, que está andando de mão dada com uma mulher, o que as pessoas pensam? Eu diria que as pessoas não pensam nada, porque isso é um normal, né? Se um homem está andando de mão dada com uma mulher na rua, é óbvio que ele é hétero, né? Porque, afinal de contas, qual outra possibilidade? Já que ele não está andando de mão dada com um homem, ou a mulher não está andando de mão dada com uma outra mulher. Então, nesse momento, existe algo que está muito mais profundo do que simplesmente uma invisibilização da identidade bissexual. Existe um apagamento da existência de uma outra identidade que não é hétero e que não é homo também, que nunca é considerada. Mesmo em todos os outros casos, se alguém vê duas pessoas do mesmo sexo na rua, inevitavelmente, a primeira coisa que vem à mente é que é um casal gay ou um casal de mulheres lésbicas, né? Então, a Paula, que é bi, se ela tiver com uma outra mulher na rua, a identidade dela vai ser completamente desconsiderada, ou seja, apagada, né? Então, eu acho importante a gente pensar nesse conceito de um apagamento da identidade bi enquanto elemento de subjetividade, para a gente poder pensar várias outras questões que tem a ver com as consequências que esse apagamento tem na vida das pessoas bissexuais, sobretudo em relação à sociedade que está fazendo esse movimento o tempo inteiro. Então, essa questão, né, assim, aproveitando a ideia, a proposta, né, dessa mesa que traz a psicologia para o nome e, né, me colocando nesse lugar também, que além de um sujeito bissexual, sou psicólogo, é muito importante a gente eu falar disso aqui e a gente falar disso dentro do CRP, sobretudo, para a gente poder pensar nas consequências que isso tem, né? E, por exemplo, na relação que tem 23 de setembro com Setembro Amarelo, por exemplo, né? Que é uma coisa que a Paula já pincelou assim, mas que é essencial que a gente fale sobre isso. Por quê? Porque a subjetividade, ela é algo que é construído de forma extremamente conturbada ao longo da vida das pessoas. E a sexualidade é algo muito mais conturbado ainda do que o processo de construção da subjetividade, principalmente por todos esses processos de invisibilização e apagamento, toda a ideia religiosa que massacra a construção de uma identidade sexual autêntica e que vão gerando várias questões. Então, uma pessoa que é homossexual, por exemplo, normalmente quando ela se descobre, né, ou quando ela começa a se descobrir ou se identificar em algum lugar sexual, né, diante da sociedade, sempre é necessário passar por um momento de desconstrução dos próprios conceitos sobre sexualidade, sobre sexo, sobre afeto, sobre relações, sobre crenças, sobre fé, sobre várias coisas, até que se chega no momento em que você se identifica com uma caixinha sexual, né, na qual a sociedade te coloca de acordo com o que a sociedade está vendo, que está acontecendo na sua vida. É mais ou menos assim que acontece. Só que no caso da bissexualidade, esse momento de desconstrução é um momento que não chega em lugar nenhum. E ele não chega em lugar nenhum porque não existe essa caixinha na qual a sociedade te coloca num determinado momento para você se identificar com um determinado grupo, com um determinado lugar, com os seus pares, né? Ou seja, com pessoas semelhantes, e a partir daí você vai conviver, você vai viver e vai vivenciar de alguma forma a sua sexualidade. O que isso gera? Assim, eu diria assim, no primeiro momento, que uma situação de confusão mental absurda, porque identificação é uma coisa essencial para um
para que esse processo de construção da subjetividade chegue em algum lugar que a gente pode dizer que é mais ou menos concreto, porque estamos em processo o tempo inteiro, né? Mas no caso da bissexualidade, como que a gente chega em algum lugar se não nos oferecem um referencial, né? E aí existe uma questão problemática que é: por que precisamos ter um referencial que é social, né? Por que a gente precisa desse nome? Por que às vezes eu falo, por exemplo, que não necessariamente esse nome me representa, porque ele carrega um prefixo que está ligado a várias outras questões que vão ser carregadas socialmente de um significado binário, por exemplo, né? E a Paula define a bissexualidade da forma que ela definiu, justamente para fugir desse lugar, para a gente construir um outro conceito que tem a ver com esse lugar de identificação. Esse lugar de identificação, a gente precisa construir ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, porque esse lugar de identificação, ele não está na sociedade, ele não está no grupo. E, infelizmente, para a gente, todas as pessoas precisam desse lugar de identificação social, porque a gente vive em sociedade. Então, quando a gente pensa nessa ideia do apagamento da bissexualidade enquanto uma identidade sexual, poderia dizer válida até, não existe um lugar de identificação onde eu posso me espelhar, onde eu posso compartilhar, onde eu posso me referenciar para poder buscar elementos que sustentam a minha identidade. Então, pessoas bissexuais sofrem, estão sujeitas a determinados sofrimentos mentais e a abusos e a várias outras questões, sobretudo porque tem uma identidade sexual muito frágil, muito volátil. Não porque eu quero, mas porque a sociedade está o tempo inteiro me dizendo que eu não existo. E a minha existência, ela necessariamente precisa ser validada pelo outro. A minha existência ela não é validada por mim mesmo, né? A existência da Paula não é validada por ela mesma. A nossa existência, a existência da homossexualidade, por exemplo, a existência da transexualidade, das identidades transgêneras, ela é validada pela sociedade. E o que eu falei no começo, por exemplo, cada vez que a sociedade, não importa como, tenta invisibilizar uma identidade homossexual ou uma identidade transgênero, ela está validando a existência dessa sexualidade, dessa identidade, que faz parte da subjetividade de várias pessoas. Mas toda vez que a sociedade apaga a existência da identidade bissexual, ela está, ao mesmo tempo, apagando a existência de várias pessoas que não dão conta, elas próprias, porque não tem como de sustentar a sua própria identidade, porque não existe nenhuma correlação, não existe essa ideia que espelha em mim a minha própria existência. Só. Por isso que é importante, o mais importante da minha fala é esse momento de falar sobre saúde mental, falar sobre a subjetividade das pessoas bissexuais. E quando eu penso nisso, né, quando a gente pensa, e a gente precisa pensar nisso muito, a gente precisa pensar nessa ideia do apagamento bissexual, do apagamento da identidade. Porque quando nos processos de formatação até do aparelho psíquico lá no neném, sempre quem valida a existência de alguma coisa, né, e nesse momento a gente não está falando sobre identidade sexual, a gente está falando sobre a construção de vários outros elementos que vão constituir uma subjetividade como um todo. Quem valida essa ideia da existência de uma criança, por exemplo, são as pessoas que cuidam.
Ou seja, mais uma vez, são as outras pessoas. É a sociedade que valida a existência de qualquer pessoa, de qualquer subjetividade. Inclusive é por isso que temos tantos problemas quando falamos, por exemplo, de pessoas transgêneras, né? Que sofrem por não serem validadas de alguma forma, porque a sociedade vai validar a partir de um crivo específico, que não serve para essas identidades, né? No nosso caso, não existe um crivo que valide, existe um crivo que elimina a possibilidade da nossa existência. E aí temos um problema. Quando eu falo que a nossa identidade precisa ser validada e revalidada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é exatamente por causa disso. Porque por mais que estejamos num grupo, né, por mais que montemos um grupo de discussão da nossa própria identidade, das nossas próprias pautas, das nossas próprias questões, e a gente faz isso, às vezes com muita dificuldade, mas a gente faz isso, a gente está falando para a gente mesmo sobre a nossa existência, que continua não sendo validada pela sociedade. Porque quando a gente está num ambiente com outras identidades sexuais, e não importa de qual identidade sexual eu estou falando, nós somos apagados e apagadas o tempo inteiro. Porque quando estamos em ambientes com identidades hétero, homo ou qualquer outra coisa, a identidade bissexual ela continua sendo algo que não tem uma estrutura que possa ser verificada. E quando as pessoas tentam nos verificar, e isso acontece com muita frequência, nós somos colocadas nas outras caixinhas que já existem, né? Então, se eu, enquanto homem bissexual, estou numa relação com outro homem, eu não, que é o que eu falei no começo, a sociedade não me coloca na minha caixinha, porque a minha caixinha ela não existe, ela vai me colocar numa caixinha já existente e vai me dizer, mas você é homossexual, você está com um homem. E aí, se numa próxima relação eu estiver com uma mulher, vão me dizer, mas você estava confuso, na verdade você sempre foi hétero. E aí, se eu ficar com um homem de novo, vão me dizer, poxa, mas você está mais confuso ainda, você não resolve o que você quer. Enquanto, na verdade, é uma outra questão. Não é essa questão, né? Eu, enquanto homem bissexual, me relacionar com um homem, não me coloca na condição de hétero. E politicamente isso é muito importante, né? Por isso que eu estou falando sobre isso, inclusive. E aí eu vou citar várias pessoas bissexuais que acabam se encaixando nesses discursos que colocam nessas caixinhas que não são as nossas caixinhas, para poderem, de alguma forma, serem validados e validadas pela sociedade, né? Eu estou falando isso porque a gente escuta algumas pessoas bissexuais dizerem, eu estou hétero, eu estou homo por enquanto, porque agora eu estou numa relação, no meu caso, homem com um homem, né? Porque isso, pra gente, né, eu vou falar pra gente, assim, pro grupo que eu participo, que é um grupo que luta por essa posição política da bissexualidade, isso pra gente às vezes é um pouco difícil de ouvir, porque a gente se sente afetados e afetadas por essa ideia de pessoas bissexuais estarem se colocando numa caixinha que não, na verdade não é a delas de verdade, né? Elas estão sendo colocadas. Mas por que isso é tão ruim e nos incomoda tanto? Porque essas pessoas fazem isso para elas terem uma sensação mínima de pertencimento social, que é o que a gente precisa o tempo inteiro para a gente se reconhecer enquanto sujeitos e sujeitas que vivem, que funcionam, que estão em movimento, que fazem alguma coisa. Então, se a sociedade não nos valida, algumas pessoas tentam se validar de acordo com o que está disponível. Mas o que a gente precisa de verdade mesmo é repensar o quanto a sociedade está apagando a identidade bissexual através de várias
frases, comportamentos, piadinhas, histórias, campanhas LGBT, inclusive, que apagam o tempo inteiro a identidade bissexual, para a gente, a partir daí, começar a pensar na visibilidade da identidade bissexual. Para aí, então, a gente começar a mexer na saúde mental das pessoas bissexuais. Porque é só assim que é possível fazer alguma coisa. Obrigado. Obrigada, Daniel. A palavra agora para a Nanda. Obrigada. Boa noite, gente. Parabéns pela fala, Daniel. Eu tinha planejado algumas coisas, mas sempre acontece que a conversa vai para outros lugares, né? Eu vou continuar o ponto que o Daniel estava falando. Realmente a gente fala de invisibilização como se fosse uma invisibilização que todo mundo sofre, mas é um apagamento estrutural, além de uma simples invisibilização, como ele disse. E daí me perguntam muito também, né? Por que é tão importante eu me chamar bissexual? Por que é tão importante eu estar aqui falando sobre isso, se ninguém fala sobre isso, se isso não parece ser tão importante? É justamente porque se a gente não tem essa representação social, vamos ser essa representação. Pelo menos no limite do meu corpo, assim. Pelo menos no limite que eu conseguir fazer, eu vou fazer. E enquanto eu faço com o limite do meu corpo, eu cobro, né, eu luto para que a sociedade também tenha essa representação. Por quê? Para que pessoas bissexuais que estão se descobrindo, que estão naquela confusão mental que o Daniel falou, de não ter uma caixinha, não ter um nome, para que essas pessoas não tenham uma dor tão forte como foi para muita gente que eu conheço e como foi para mim. Então é importante que eu saia por aí escrito na minha testa que eu sou bissexual, sim, por mais que isso incomode, porque eu preciso fazer pelos meus, pelos semelhantes, e para que a minha história não se repita assim tão cruelmente como foi a minha, né? Enfim, uma outra ideia de representação, além da minha de militante, além da representação social que a gente pede, é uma representação também no audiovisual, que eu gosto de falar, vou falar rapidinho disso, que não é necessariamente psicologia, mas constrói identidade também. Não é que a gente não está representado lá, a gente está, mas como prática, não como sujeito, não como nome. E aí, isso não faz tanta diferença para o sujeito bissexual e nem para quem deveria respeitar a gente, que não é bissexual. Então, eu queria pedir assim, para as pessoas, eu estudo cinema e audiovisual, eu queria pedir para as pessoas da área continuarem pensando bem na representação antes de fazer. Até na novela, por exemplo, tem uma questão LGBT agora, né, a questão trans. E, bom, a gente tem que pensar, assim, se é só a prática e a vivência que tem que ser mostrada, ou se tem que dar um nome correto, se tem que mostrar toda a trajetória da pessoa, a identificação, mostrar a luta daquela comunidade também, para que a representação seja válida. Assim. Eu acho que as representações que a gente tem hoje de pessoas bissexuais não fazem aquilo que o Daniel disse que é preciso que seja feito, que é fazer com que as pessoas entendam que a gente exista. Então, vamos fazer uma representação direita, assim, e nós que somos bissexuais, eu sei que é muito difícil escrever na testa e falar que porque a gente leva tapa de volta para cada posição que a gente toma, mas vamos tentar fazer, assim, é um pedido de encorajamento, assim, meu e de todo mundo, porque não é fácil não, é uma coisa de todo dia, é uma reafirmação, mas tem pessoas que precisam. Se a gente consegue um pouquinho de orgulho, a gente já muda um pouquinho de alguma história que foi parecida com a nossa, que a gente não quer que se repita. Bom, passando para outros assuntos, eu queria falar um pouco agora sim da relação da saúde mental da pessoa bissexual. Eu vim aqui numa mesa, não tem nem 2 semanas, eu acho. Dia 27. Dia 27, eu não sei, não sou boa disso. Foi na semana sobre saúde mental, sobre suicídio, para o mês do Setembro Amarelo. Eu vim numa mesa específica sobre suicídio e pessoas LGBT. E eu falei basicamente da minha saúde mental, assim. E eu queria repetir só um pouquinho o que eu falei, que é muito importante, eu acho, eu dizer
Não considero exposição, eu considero política mesmo, assim, dizer que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada com síndrome do pânico e episódios depressivos, assim. Então, a minha doença mental ela pode me deixar tanto numa fase maníaca, que eu acho que eu vou morrer de fazer várias coisas, quanto na cama por um mês, e aí ninguém dá conta dessa montanha-russa emocional, né? E eu sei que eu não sou a única, praticamente todas as pessoas bissexuais que eu conheço estão na mesma situação, com essa doença ou com outras doenças. E, bom, não tem como a gente fingir que isso não está atrelado à opressão que a gente sofre. E não tem como a gente ignorar e fingir que essa opressão que a gente sofre é porque gostamos de uma pessoa do mesmo gênero. Não, é porque gostamos para além de um gênero, é porque escorremos, é porque fluímos. Eu gosto de falar assim, a gente flui. E as pessoas não gostam de gente que flui, não gostam do que escorre, não gostam do que quebra. Nós somos como se fosse uma fissura no sistema de orientação sexual de gênero, até da monogamia. Quando a gente é bissexual e não monogâmico, então como eu e o Daniel, o negócio, a fissura é muito maior e a raiva é muito maior. Mas é bonita essa fissura, eu tenho orgulho dela hoje, mas ela nos traz muita dor, muito preconceito. E é especificamente por ser bissexual. Isso é o mais importante, assim, que eu acho que tem que ser dito, que é, nós não estamos aqui numa mesa sobre bissexualidade porque tem que falar dessa letrinha. É também uma questão política, de dar espaço igual, mas é porque nós temos uma situação bem delicada, bem específica, de uma pressão específica. Não é que a gente transita entre dois mundos, não é que a gente faz festa entre dois mundos, a gente acha que algumas pessoas até gostariam, eu gostaria de estar muito bem nos dois mundos, mas não é assim que funciona. A gente está mal em um lado e a gente está mal em outro, e a gente tenta criar um terceiro mundo, o mundo dos escorridos, somos nós aqui, para a gente tentar ser feliz. Mas ainda assim a gente não existe. Então é bem complicado. O mundo, igual o Daniel falou, eu vou repetir que ele arrasou, não tem muita coisa nova para falar não. Mas o mundo hétero, cis e hétero, ou fetichiza a gente, principalmente as mulheres, ou trata a gente numa caixinha gay e já menospreza por ser assim, enfim. Ou então a gente está dentro do armário, a gente pode estar num ambiente hétero. Eu, por exemplo, hoje tenho um namorado que é um homem hétero. E aí eu posso ir num ambiente com ele, um ambiente de família, o pessoal acha que eu estou de boinha, porque acha que eu sou parte deles. E aí as piadas que são feitas entre iguais, no pressuposto deles, né? Mas não tem todos iguais ali. Tem uma pessoa que não é igual e que não está se sentindo bem. Isso não é estar confortável. Isso não é estar como um agente secreto que as pessoas acham que nós somos. Isso não é estar bem. A gente chega em casa, a gente fica nervoso, o rolê geralmente estraga pra gente. Não é legal, assim. Enfim. Mesmo se você está dentro do armário, não tem a sua identidade bissexual, mesmo que ela seja só prática ou só desejo, isso te faz mal, né? Esse contexto te faz mal, ele te agride, te machuca da mesma forma. Bom, no ambiente LGBT eu não vou ficar repetindo muito, porque a gente sabe, é ridicularização, apagamento, a gente fica com a mão levantada até o final para conseguir falar que esqueceu de falar do B, e mesmo assim, desculpa, vou lembrar na próxima. A gente está lá, não é à toa. Inclusive, eu devo isso às pessoas que lutaram para que a gente estivesse nas siglas. Eu não tenho que... Não é, não, isso é bobagem, na próxima eu lembro. Não. Pessoas lutaram para que o B estivesse lá, então vamos honrar essas pessoas, vamos levantar a mão. Se não deixarem falar, vamos falar. Entendeu? Porque é um ambiente bem agressivo com a gente. Isso é muito, muito, muito triste. Porque deveria ser a comunidade, assim. Muitas vezes as pessoas hétero acham que a comunidade LGBT é uma massa feliz, que se ama e que está super feliz, super unida, mas não é assim. Tem identidades ali que são sucateadas mesmo, estão em sofrimento, estão em apagamento. E aí é triste, porque é um grupo tão plural, é um grupo com tanto potencial, que é um grupo tão maior. Se for pensar todo mundo que existe que não é cis hétero, gente, é muita gente. É muita identidade. A gente tem um potencial muito grande contra a heteronorma, a cisnorma, muito grande. Mas a gente ainda não consegue lidar com as nossas próprias diferenças, assim. A nossa própria pluralidade ali dentro, né? É muito difícil. Enfim, o lugar que eu realmente fui me encontrar foi a comunidade bissexual, especificamente.
Porque ali foi o momento que eu percebi que eu não era a única pessoa no mundo que gostava de mais de um gênero. Foi um choque pra mim. Falei, não é possível. Tem mais gente igual a mim. Eu falei, vocês também não tem lugar, se sentem mal. Não, nós também. Vocês também, fala coisas horríveis agora, tá? Vocês também esfregam no banho pra ver se sai. Eles, nós também. Também tem doencinha mental? Nós também. Fica na cama? Fica. Eu fiquei assim, gente, meu rolê esse aí, o rolê dos estragados, sabe? Eu me senti, quando eu escrevi a comunidade, eu me senti em casa. E eu acho que é por aí. É pela comunidade, é por mesas, é por espaços assim. E eu queria agradecer por estar aqui, por ter esse espaço. Eu acho que é por aí. Porque não vão fazer pela gente, infelizmente. Talvez um dia, quando eles perceberem a nossa situação, quando eles ficarem assim chocados, nossa, olha como eles estão fodidos mesmo. Talvez aí role uma empatia, role um espaço, mas é muito raro dele acontecer. Muito, muito raro. Então, eu acho que é nós por nós, assim, enquanto isso. E é isso. Eu acho que a comunidade, apesar de, enfim, até a comunidade bissexual tem as suas diferenças. É do ser humano, né? Mas eu acho que o que importa é que nós todos somos não monossexuais. Como o Daniel falou, monossexual é quem se atrai por um gênero, e o não monossexual é para além de um. Então, o nome que eu vou dar, se é bissexual por uma questão mais política, por uma questão mais histórica, se é pansexual por uma outra militância, não importa. O que importa é que somos nós e o mundo. Nós, não monossexuais, e as pessoas que não aceitam quem flui, quem escorre. E a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar para eles que, gente, é muita perda de tempo, assim, não aceitar quem escorre, é muito bonito, tem muito para aprender. Eu acho que a forma como a gente se atrai, a forma como a gente se relaciona, é muito bonita, assim, sem romantizar. Eu tenho orgulho, eu trabalhei muitos anos para ter orgulho e não querer limpar mais. Então, a gente tem que ter nosso espaço, tem que ter nossa fala e tudo mais. Bom, deixa eu ver se tem algum outro ponto que eu gostaria de passar antes de encerrar. Uma fala, assim, para concluir, que tem a ver com isso que eu estava falando, do nosso potencial, assim, revolucionário mesmo, que tem algumas identidades, como as pessoas trans, as travestis dentro das pessoas trans, as pessoas não binárias dentro das pessoas trans. Tem algumas identidades que estão no mesmo barco que a gente. Não estou falando de número de assassinato ou de violência, estou falando no barco do apagamento e do cala a boquinha, que o evento é de homem cis gay. Tem muitas identidades que estão nesse mesmo barco, e eu queria, sim, pedir para as pessoas bissexuais, para as pessoas trans, né, binárias ou não, enfim, que a gente lute junto, porque nós somos pessoas que confundimos o binário, e é aí que a gente tem que trabalhar, em ver que o binário não funciona, que o binário violenta, que o binário prende, e nós escorremos, nós quebramos o binário. Então é aí que a gente tem que trabalhar, em ver que a forma como a sociedade se estruturou, por conveniência, né? Enfim, historicamente, por dinheiro, por conveniência, por patriarcado, enfim, é binarista, e esse binarismo é violento, e nós existimos e vamos continuar existindo. Se a sociedade for binária, para o resto da história da humanidade, vão continuar existindo pessoas que quebram essa binariedade e sofrem muito por causa disso. Então, vamos juntar com as pessoas que também perceberam esse binarismo, que não concordam com ele, que não se sentem representadas, e vamos criar uma terceira coisa. Uma coisa onde se pode fluir, sem julgamento. Uma coisa onde eu posso estar com o homem, hoje com a mulher, amanhã com os dois ao mesmo tempo, por que não? Entendeu? Que eu tenha respeito, que me respeitem por isso. Que eu possa ser um homem, posso ser uma mulher. Enfim, o importante é que a gente mantenha o foco do potencial revolucionário que a gente tem, de quebra de binarismo, de quebra de estrutura, e que a gente siga em frente com ele. É isso, eu agradeço muito, muito, muito pelo espaço, porque toda vez que dou espaço para a bissexualidade eu fico muito feliz, porque isso não existe. E eu fico feliz, e eu gosto de falar, e é isso. Muito obrigada. Agradecer a Nanda, ao Daniel pelas maravilhosas contribuições. Eu acho que o debate é o primeiro momento, né? Eu acho que o momento que
nós podemos discutir sobre tudo que foi exposto, tudo que foi dito, também é extremamente rico. Então, abro agora para a interação dos ouvintes e, posteriormente, para a interação do pessoal que está nos assistindo. Acho que, por questões de ordem, interessante fazer uma rodada de 3 perguntas. E aí, como estamos com a questão da transmissão online, quem for perguntar, por favor, venha até a frente, pegue o microfone. Não precisa brigar, vai ter tempo para todo mundo falar, tá? Uma pessoa de cada por favor. Precisa inaugurar, né? Boa noite a todas, boa noite mesa, Nanda, Daniel, Paula, desculpa o atraso, estava trabalhando. Então, sou Dalcira, sou conselheira aqui no CRP e atualmente estou na coordenação da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual aqui do CRP, que tem sido um espaço onde temos buscado promover essas discussões, né, das identidades sexuais, de gênero, e pensar um pouco a interface dessas identidades, dos movimentos sociais com a psicologia, né? Também sou uma mulher bissexual, né? Venho me reconhecendo assim nos últimos anos, e não é uma tarefa fácil, como a Nanda bem colocou, colocar, estampar na testa, né, e no peito falar que o que sou, mas ao mesmo tempo tenho me sentido mais libertada na medida que eu consegui me reconhecer assim, sabe? Assim, tenho o peso da não aceitação, dos impactos disso nas relações sociais, que também não são todas, né? Mas pessoalmente, internamente, eu me sinto muito mais forte mesmo, né? E aí é uma coisa que a gente vem conversando, né, nos espaços quando a gente encontra, que a gente começa a se tornar aquela pessoa bem chata, né? Assim, potencialmente chata, né? Porque é aquela que grita para falar quando esquece quando vai falar das identidades, é aquela que pontua em relação à bifobia nos espaços, que problematiza o tempo todo, que fala desse apagamento. Então, assim, hoje mesmo estava na minha aulinha à tarde, né, na isolada lá do mestrado na UFMG, e a discussão começou sobre essas questões de armário, de não armário, de voltar para o armário. E aí eu comecei a pensar, estava refletindo alto lá também, assim, como que... E aí para o Dani um pouco isso, e depois para os dois, assim, mas talvez um pouco mais para a Ananda. Como que tem um peso em relação à bissexualidade masculina de fazer e colocar os meninos bissexuais sempre como os viados, né? Então, talvez é o único momento que eu vejo nessa construção da cis-heteronormatividade que a homossexualidade busca imperar, né? Vamos dizer assim. E aí passa parte do movimento LGBT e também até mesmo da própria sociedade, né? Então eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, dessas pressões para que você seja um viado de fato, né? Não só em tese, de fato. E não resumindo só a questão da prática, né, sexual. E Nanda, eu queria que comentasse um pouco, mas Daniel também enquanto psicólogo, de como você vê a psicologia. Primeiro, se você tem alguma situação que poderia relatar de percurso com profissionais de psicologia nesse entendimento ou não da bissexualidade, né, da sua bissexualidade. E como que vocês percebem que a psicologia pode contribuir aí no enfrentamento da bifobia e na desconstrução desses estereótipos. Já inaugurei. Mais 2 pessoas. Nome? Bom, meu nome é Índigo. Bom, para começar, eu me identifico como bissexual. Para o mundo eu
não sei, mas pra mim mesmo acho que já tem uns 13 anos que a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra foi conversando com uma prima minha, ela falando, eu tenho um amigo gay, tal, bacana, a gente sai. Eu tenho uma amiga lésbica, tal, não sei o quê. Mas tem uma menina bi lá onde eu trabalho, que, nossa, que nojo, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu lá, eu tinha um namorado na época e eu gostava da minha melhor amiga. E aí, quando ela falou assim, tem uma menina bi, meu olho brilhou. Eu falei assim, puta que pariu. É isso, que eu sou. Aí ela em seguida falou, que nojo, isso aí é um monte de gente promíscua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí começou a guerra. E que até agosto eu estava praticamente sozinha. Quando a gente começou a se reunir na Frente Bi. Até então eu estava não completamente sozinho, mas bastante sozinho, tendo que me posicionar o tempo todo como uma pessoa bissexual, independente se eu estava com quem eu estava me relacionando ou se eu estava sozinho. Enfim, e você falou da gente se encontrar na comunidade bissexual e eu imagino que você está se referindo ao Besides, né? Eu não sei, porque eu, por exemplo, durante muito tempo eu fui a única pessoa bi que eu conhecia e a única pessoa bi que se posicionava como uma pessoa bi e que não deixava ninguém me apagar e que virava para os meus amigos e falava, cala sua boca, eu sou bi, eu não sou lésbica, eu não sou hétero e não. E aí agora, hoje em dia, meus amigos todos assim, mas então, acho que eu também, assim, talvez me identifique com meu pai. Né? Mas eu que tô aqui há 1000 anos, aqui levando essas porradas e vocês nem aí. Então, eu realmente sinto falta. E eu sempre me senti muito, 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 muito sozinha e muito confuso. Não confuso porque não sei o que eu faço, mas confuso de, velho, eu sou mesmo invisível? Será que eu preciso mesmo ficar reforçando o tempo todo para as pessoas que eu sou o que eu sou? E tipo, hoje depois que eu saí, né, de umas grandes merdas na minha vida, tô saindo, eu paro para pensar o quanto que isso não me fragilizou, o quanto que isso não zoou a minha cabeça, assim, demais. A ponto de eu ter zero autoestima e entrar num rolê completamente destrutivo, que eu deixei uma pessoa praticamente me aniquilar. Não só fisicamente, como mentalmente também. Mas agora uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, que eu senti que ficou fora, é a questão da fetichização dos corpos, né, de mulheres cis, principalmente, que se identificam como bissexuais, porque uma das coisas que rolava muito comigo, assim, pelo menos que quando eu tava com caras, era o povo falar, mas ele namora com você, por que se não rola homenagem, assim, qual que é a vantagem de namorar uma pessoa, uma mulher bi, que eu me identificava como mulher ainda, se não rola homenagem, tipo, e geralmente quem me contava isso eram meus amigos, porque meus amigos sabiam que eu era bi, e quando eles comentavam com os amigos deles que tinha uma amiga bi que estava namorando um cara, aí falava, então eles fazem altas homenagens, não sei o quê. Não faz, isso é um relacionamento monogâmico, infelizmente. Né? Porque as pessoas entram no parque e interditam ele. Aí, aconteceu várias vezes. Hashtag chateade. E aí, o que uma pessoa que sequer me conhece se sente no direito de fazer um comentário sobre a minha vida pessoal, assim. Então, acho que eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque, né, somos pouquíssimos aqui, mas está passando na internet, já que é pra falar, vamos botar pra quebrar, galera. Cadê minhas? Para fechar a rodada. Já que ninguém vai perguntar. Não, Thaís, vem e a gente abre mais uma. Você tinha levantado. Próxima rodada.
Uma leve pressão aqui para falar que a Paula deu uma olhada aqui. Não só para você, né? Meu nome é Thaís, sou bi. Não sei o que eu ia falar, lembrei. É porque eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu fico refletindo muito, e acho que é importante falar, especialmente se tem pessoas assistindo na internet, sobre como a bifobia ela é invalidada, né? Ela é questionada, tanto pela sociedade quanto pela comunidade LGBT. No meu caso, minha vivência maior é com lésbicas feministas radicais, né, para ficar bem claro. Num sentido, assim, eu já fui muito questionada, mas você fala que bifobia existe, mas aposto que você nunca apanhou na rua por bifobia, se você apanha na rua é porque você está com uma mulher. Isso aí é lesbofobia. Está em casa também. Mas eu aposto que você nunca apanhou por falar que você é bi, porque você pode estar com um cara e você não vai apanhar por causa disso, então isso é lesbofobia. E aí eu devolvia a questão e falava, tá, mas assim, ainda que alguém não saiba a minha identidade, alguém não saiba que eu sou bi, eu tô com uma mulher ali, e aí no extremo a pessoa me bate, me mata, ou sei lá o que, me agride, porque eu estou com uma mulher, eu sou lida como uma pessoa lésbica, até, né, pelo que os meninos já comentaram, porque não existe essa leitura da pessoa bi, né? Isso não é uma coisa positiva, né? As pessoas falam como se fosse uma coisa positiva, isso não é uma coisa positiva. Mas tá, se você, como lésbica, é agredida verbalmente, é agredida de diversas formas, isso para você é lesbofobia? A pessoa me fala, é lesbofobia. Eu falo, ok, então por que a bifobia ela tem que ser eu apanhar, eu morrer, ou seja lá o que for? Como se isso também não acontecesse, mas assim... mas nunca vi ninguém ser expulso de casa por bifobia. Pô, tem 350 milhões de exemplos presentes, né, de vezes em que a bifobia foi motivo de expulsão de casa. Eu ia falar no início, eu esqueci, sobre a minha trajetória, assim, enquanto pessoa que se descobriu bissexual, né, sobre a importância mesmo de carregar na testa. Hoje eu tenho isso como um mantra mesmo, assim, eu repito em todos os espaços que eu posso, me apresento, falo, meu nome é Thaís, sou bissexual. Porque eu fui uma pessoa que cresceu no interior, claro que pessoas de Belo Horizonte também vivem isso, mas crescendo no interior, acho que tive no interior, bem interior mesmo, tive umas disputas a mais, assim, porque realmente não era falado, né? Assim, a única vez que eu ouvi falar em bissexualidade, quando eu tinha uns 16 anos, eu não morava no interior, foi justamente no sentido de falar, nossa, mas bissexual é só promíscuo, né? Esse trem de bissexualidade não existe, não. Então, não passava. Eu era toda certinha, como é que eu podia ser pessoa promíscua? Eu nem pegava ninguém. Como é que eu era promíscua se eu não pegava ninguém? Então, assim, eu não cabia nesse rótulo que tinha aí. E aí, para além disso, essa identidade nem nunca tinha passado pela minha cabeça, porque não se falava nisso. Eu tinha amigos gays, né, tinha os viados lá, tinha as amigas sapatão, que inclusive descobri há pouco tempo que invisibilizei a sexualidade. Vou ter que contar esse caso, gente, desculpa, eu falo muito. Vocês me dão o microfone. Eu ouvi falar em sexualidade quando eu tinha 15 anos, na verdade, que foi uma amiga que me ligou e falou, Thaís, tem uma coisa para te contar, vai no meu Orkut e procura as minhas comunidades. Você vai ver uma comunidade que o título dela é um trocadilho. Tem uma foto lá, mas a foto não diz o que é. A comunidade chamava Bis. E aí era uma comunidade para pessoas bissexuais. E aí, imediatamente, eu liguei para ela e falei, vi a comunidade. Aí ela falou, pois é, eu tô namorando essa menina aqui. Aí eu assumi para mim, aos 15 anos de idade, eu tô namorando essa menina aqui, então ela aqui, sapatão. E assim enxerguei essa pessoa até uns 2 meses atrás, quando eu perdi o contato com essa pessoa, né, de muito tempo.
quando deitei a minha cabeça no travesseiro há uns 2 meses atrás, e do nada isso me veio à cabeça. Falei, meu Deus, eu apaguei a sexualidade dessa pessoa desde os 15 anos de idade até hoje, que tem 25. Tem 10 anos que eu tô falando com essa menina sapatão, e quando ela me contou que ela era bissexual. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Também não foi uma coisa que ela disse depois em outros momentos, né? Mas quando ela me contou, ela me disse que era bissexual. Tô doida pra conversar com ela, ainda não fiz, porque eu não fui na universidade. Mas enfim, só para falar sobre como que a gente mesmo reproduz essas coisas, né? Sei lá, uns 3 meses atrás eu estava falando na faculdade para as pessoas, explicando para as pessoas que uma pessoa trans, um homem trans, ele pode ser um homem trans. Eu falei, ele pode ser um homem trans gay ou pode ser um homem trans hétero. E aí, imediatamente, eu percebi que eu não falei bissexual, sabe? É uma coisa que a gente repete, porque tá tão... Foi na mesma hora, eu percebi, mas eu fiquei super chateada, sabe? De tanto que a gente é apagada e a gente mesmo se apaga. É isso, gente. Só pra vocês comentarem, negócio da fobia. Obrigada. Palmas, gente. Vou começar então, vamos ver se eu lembro de tudo. Vou falar primeiro da pergunta da Dalcira sobre psicólogos. Hoje eu não faço mais terapia, por questão de dinheiro mesmo. Mas seria muito importante eu fazer e eu sei que eu preciso. Eu passei por várias terapias, vários psicólogos e psicólogas, mas eu tive muita sorte que nenhum deles foi bifóbico comigo. Tive muita sorte. Até porque a maioria deles foi indicação de pessoas da própria comunidade. Então, eu já estava no lugar certo, assim. Mas eu sei de várias histórias de amigas, de amigos, que a primeira coisa que o psicólogo falou, é por isso que você tem essa doença aqui. Agora tudo faz sentido. É por isso que você é bipolar. É por isso que você não se encontra na vida. É por isso que você saiu daquele emprego. Umas coisas nada a ver, assim. É uma associação de sintomas, primeiro tratando como sintoma, e uma associação de coisas que não tem a ver, né? Enfim. A dificuldade que eu posso dizer que eu tive não foram todos, foi uma ou duas de psicólogas que não sabiam exatamente o que era. Tanto a bissexualidade quanto a não monogamia. E aí eu tinha que passar a maior parte do tempo explicando o que era, do que conversando sobre as minhas aflições em relação a isso, assim. E aí eu percebi que não estava valendo tanto a pena e fui cada vez indo mais especificamente, até chegar em psicólogos bissexuais mesmo, que foi bacana, só que não deu para continuar. Mas, enfim, a gente acaba que custa achar um lugar, assim, porque é um assunto que as pessoas não sabem mesmo o que é. E aí eu acho importante que isso aqui, pelo menos no CRP, existe, que é a formação do psicólogo para tal, né? Aí eu acho que já poupa muito trabalho, inclusive dinheiro, de pessoas que nem sempre vão ter dinheiro, para perder tantas sessões assim explicando o que já deveria ser sabido. Enfim, o que a psicologia pode fazer é isso, é formação, trazer a universidade, enfim, mas a gente sabe que tem interesses, outros interesses, que impedem que esse assunto chegue lá. Enfim, todo mundo sabe o que está acontecendo no país agora. Imagina onde a bissexualidade está nessa discussão. Está lá muito embaixo. Então, fica só como uma esperança mesmo, assim, um pedido. Sobre fetichização. Bom, a comunidade que eu encontrei foi o B-Side, sim, que é um grupo muito importante. Mas antes do B-Side foi o Twitter. Sim. Que é Lógico. a comunidade bissexual por excelência. Verdade. E eu encontrei o Muni, que é o Paulo César, queria mandar um beijo pra ele, porque eu devo muito do que eu sou pra ele. Devo a ele é muito importante pra mim. E foi aí que eu me encontrei e tal, eu vi um monte de pessoa louca. O pessoal do Twitter é louco, quem tá lá sabe. Mas eles também me fizeram ver que tudo bem ser assim. Tudo bem ser bi, tudo bem não ser monogâmica, ter minhas doenças, que tem esperança. A fetichização, ela é muito forte. Eu, hoje, não vou dizer que é sorte, não. É mais um lugar que eu conquistei. Eu não sofro tanto porque eu fiquei agressiva.
Porque eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que fala disso, que se eu estou num lugar, até mesmo na faculdade, com professores, se eles começam a falar alguma coisinha que pode ser LGBTfóbica ou machista, já olham pra mim tipo assim, ai, a chata, ela vai me reprimir. Então, acabam que não falam na minha cara. Mas eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi, por exemplo, eu não vou ficar sozinho com a Nanda, que ela vai me agarrar. Tipo assim, eu não sou um homem, porque homens costumam estuprar, né? Eu sou uma mulher bissexual. Eu, na verdade, o vetor é o outro. Mas, enfim, acham que eu sou um demônio maníaco que tem um dragão debaixo das minhas calças, assim, é o que eles acham. Pode até ter, mas nada sem consentimento. Não é por ser bissexual, é por uma questão minha, subjetiva, enfim. Mas ela existe, a fetichização existe. E já entrando na pergunta de bifobia que a Thaís fez, ela é tão forte que ela se dá até mesmo entre pessoas que a gente confia, assim. Um exemplo, eu vou ilustrar uma situação que uma amiga me contou, que rebate esse argumento, vocês não apanham na rua. Pode apanhar na rua também, mas enfim, ela funciona majoritariamente de outras maneiras. É que uma amiga me contou uma vez que ela se descobriu bissexual ao longo de um relacionamento com um homem cis e heterossexual, e ao perceber e revelar a sua bissexualidade a esse namorado, ele simplesmente estuprou a menina. Porque para ele, daquele momento, de antes até aquele momento, ela era um tipo de mulher, e daquele momento em diante ela era outro. E aquela mulher que ela passou a ser, a partir daquele momento que ela disse aquela palavra, era uma mulher que não tinha o luxo do consentimento. Era uma mulher que a obrigação dela era dar prazer ao homem. A mulher bissexual ela é vista como um ser que existe para dar prazer ao homem. Assim, seja numa homenagem, que nem eu falei aquele dia, quando o casal hétero está entediado, chama a bissexual, porque acha que nós vamos resolver os problemas deles. Gente, não, problemas dos héteros eu não quero me envolver, assim. Não me chama, não quero. Não tem roupa pra isso. Não tem roupa pra isso. Mas é onde querem colocar a gente, como salvação de casamento, como diversão de relacionamento, ou como puro fetiche, como sempre uma amante, ou sei lá, vários lugares de mulheres putas são comuns a mulheres bissexuais. A gente passa a ganhar lugares de mulheres putas quando a gente se assume bi. O que não deveria ser nem das mulheres putas, diga-se de passagem. Os lugares dignos têm que ser de todas as mulheres, bissexuais e putas, só bissexuais, só putas, enfim. A dignidade tem que ser de qualquer mulher, o espaço, né? Enfim, só para finalizar, sobre a bifobia, não apanhei na rua, não. Mas quando eu estava com a pessoa na rua que a minha mãe não aprovava, eu recebia ligação falando: sei com quem você está, sei o que você está fazendo, vou contar para fulana, vamos atrás de você. Você está na praça tal, no lugar tal. E aí eu entrava em pânico. Isso era uma lâmpada na minha cabeça? Não era, mas era como se fosse. E isso desencadeou o pânico que eu tive anos depois. Desencadeou todo o transtorno que eu tenho hoje, assim. Hoje, ainda bem, as relações que eu tinha, que eram problemáticas antes, melhoraram. Eu fui expulsa de casa, que nem eu falei aquela hora, com 18 anos, hoje eu tenho 24. Então, eu tive um tempo, ao longo do tempo que eu fui me construindo como bissexual, eu fui reconstruindo essas relações também que estavam machucadas. Mas a doença, o trauma, a dor daquilo que aconteceu ainda permanece. Por mais que eu tenha orgulho de ser quem eu sou, o corpo sente, assim, o corpo não esquece tão facilmente. Então eu tenho dificuldade de andar na rua, sozinha, eu tenho bastante dificuldade. Eu geralmente deixo de ir em lugares porque eu não tenho companhia, deixo de ir em lugares importantes, de militância, inclusive, porque eu não tenho companhia, ou porque eu não tenho dinheiro, e isso está 100% atrelado ao fato de eu ter sido expulsa de casa também, porque eu fiquei 2 anos sem trabalhar e sem estudar, eu fiquei 2 anos em sofrimento mental, hoje também, mas pesado na época, e isso afetou a minha vida, assim. Hoje as pessoas da minha idade que estudaram comigo estão se formando, eu ainda estou quase, eu vou conseguir, mas com dificuldade, em uma situação difícil, que eu não posso frequentar os lugares que eu deveria, que eu não posso comprar os livros que eu poderia, e eu tenho certeza que isso está atrelado à expulsão que eu sofri. E a expulsão
discussão que eu sofri, eu tenho certeza que está atrelada à minha bissexualidade. Então, onde que a bifobia leva o sujeito bissexual? Até onde pode chegar? Não é só uma piadinha, só uma coisinha. Afeta a vida daquela pessoa, afeta a trajetória daquela pessoa. Logo, é estrutural, assim. Eu não sofri nenhuma lâmpada, não bateu na minha cabeça, mas, gente, tudo que aconteceu, que se eu for ficar relatando, equivale a uma lâmpada, eu acho. Ou mais. Né? Porque hoje eu estou me recuperando, hoje eu estou aqui falando, mas antes eu não consegui sair de casa. É isso, é estrutural. Sem se falar que não é, pode me ligar que eu apareço lá, eu conto a minha história e estou aqui para isso, é isso. Bom, falar sobre a pressão que os homens bissexuais sofrem para que sejam gays, né? Não foi só uma vez em conversas com homens homossexuais que eu ouvi a seguinte frase, mesmo depois de já ter falado sobre a bissexualidade, eu ouvi a seguinte frase depois de falar sobre uma mulher: mas eu achei que você era 100% gay. É mais ou menos isso, assim. Isso reflete muito essa ideia, assim, né, de que e nesse campo, né, eu já vou aproveitar para falar sobre a bifobia também, porque tem muito a ver, porque essa frase ela está desconsiderando a identidade. Então, mais uma vez, pensarmos sobre o apagamento da identidade bissexual. Por que essa frase ela apaga a identidade bissexual? Porque se eu numa conversa com um homem gay, eu falo sobre o meu interesse por uma mulher ou por qualquer outro gênero, ele não está me colocando no lugar da bissexualidade. Ele está tentando matematizar uma coisa e está dizendo que a minha identidade, ela falta um pedaço. Porque se eu não sou 100% alguma coisa, eu sou o quê? 100% bi. 100% bi. Eu sou alguma coisa menos que uma identidade completa. Se eu não sou uma identidade completa, eu não sou uma identidade nenhuma. Eu não sou uma existência. E nesses casos, eu vou ser colocado na outra caixinha, né? Então eu vou ser medido a partir do quanto eu sou hétero e do quanto eu sou gay. Em momentos, lugares e situações específicas, né? Aí eu posso falar de... Vou dar um exemplo, né? De uma vez que eu fui num espaço LGBT aqui em Belo Horizonte e eu estava namorando uma mulher. E nesse espaço LGBT, que tinham muitas mulheres e homens homossexuais, eu dei um beijo. E o meu beijo foi vaiado como um beijo hétero. Só que o meu beijo não é um beijo hétero. O meu beijo é um beijo bi, porque eu sou bissexual. Eu não sou heterossexual porque eu beijo uma mulher. Ou faço qualquer outra coisa, né, que tenha a ver com afeto e sexualidade. Eu continuo sendo bi, mesmo que eu beije uma mulher que é hétero, né? Então, os homens bissexuais... Daqui a pouco ele volta. Mas dá pra todo mundo ouvir? Desliga e liga, vê se volta. Os homens bissexuais passam por esse apagamento o tempo inteiro, né? Nessa ideia de uma medida da sexualidade que tem a ver com não com o quanto eu sou bissexual, mas com o quanto eu não sou as sexualidades que podem ser validadas socialmente, né? Então, é isso, sobre essa questão, né? E como a psicologia pode contribuir para, ou melhor, com a comunidade bissexual. Eu acho que com formação também, com esse espaço de discussão que acontece dentro do CRP, por exemplo, mas aí eu diria que esse espaço de discussão que acontece dentro do CRP talvez não tenha trago, ou melhor, não trouxe
outros psicólogos e psicólogas para poderem ouvir o que é que está sendo discutido. E essa discussão precisa chegar não só nessa sala dentro do CRP, mas no CFP, né, enquanto órgão que rege nacionalmente o trabalho dos psicólogos e das psicólogas, para que de alguma maneira exista uma referência que é maior, porque ela é nacional, de um órgão federal, etc., algo do tipo, né? Porque não adianta a gente sentar nessa mesa e discutir dentro da seção Minas essas ideias todas e a gente falar sobre o que a gente está falando aqui, se isso não chegar lá para vir de cima para baixo, né, para de alguma forma atingir, para que as pessoas bissexuais não cheguem nos consultórios dos psicólogos e das psicólogas com a necessidade de explicar o que é a bissexualidade, de dizer o que é a bifobia, de dizer, ou de pelo menos pensar ou cogitar a possibilidade do psicólogo ou da psicóloga cometer bifobia numa sessão ou outra. Porque imagina a situação, né? Você sai de casa e eu tenho certeza absoluta que isso passa pela cabeça das pessoas bissexuais quando estão indo para o psicólogo ou para a psicóloga pela primeira vez. Será que eu vou sofrer bifobia? Né? Ou não? Será que essa pessoa vai realmente me ouvir? Ou será que em algum momento ela vai falar algo do tipo, né? Eu vou contar uma história de uma mulher que foi fazer terapia, né, com uma psicóloga e falou sobre a questão da bissexualidade. Nesse momento ela não estava em relação com nenhuma pessoa de nenhum gênero. E aí, num determinado momento, ela conheceu um cara e ela casou com esse cara e a psicóloga falou: então, seu problema está resolvido, você descobriu que é hétero. É mais ou menos assim. Então eu acho que a psicologia, para ela contribuir, na verdade, ela precisa ainda aprender mais sobre o que é bissexualidade, o que é bifobia, como ela acontece, que ela é estrutural, sim, né, e por isso que ela é bifobia. E aí, falando sobre isso, eu vou usar a frase que a Thaís falou, né, assim, uma mulher apanhar na rua porque está com outra mulher é lesbofobia. Por que isso é bifobia? E que as pessoas usam isso para dizer que não existe bifobia, né? É bifobia justamente porque nessa frase, em nenhum momento, a identidade bissexual está sendo marcada. A identidade bissexual ela foi completamente apagada em detrimento da identidade das mulheres lésbicas, né? Que é o que eu falei com relação ao meu beijo. Não é porque uma mulher está beijando outra mulher que ela é lésbica. São beijo entre duas mulheres, que é o que a Paula gosta de falar, né? Isso fazer. A exposição, gente. Então, é importante a gente pensar na bifobia enquanto estrutural e pensar na bifobia sempre que acontece um apagamento da identidade bissexual, sempre que uma frase justifica a inexistência da bifobia, sem que nessa frase não exista nada que faça referência à bissexualidade, é bifobia. Sempre que em qualquer discurso, em qualquer comportamento, em qualquer momento, algo aparecer para falar sobre pessoas bissexuais, e nessas falas, nesses discursos, nessas situações, nesses momentos, lugares, a palavra bissexualidade ou algo que faça referência à bissexualidade não aparecer junto, isso é bifobia, de alguma forma, né? E aí eu quero comentar o que Índigo falou sobre a questão da confusão, que foi uma coisa que eu falei, e eu acho importante estabelecer uma diferença entre confusões e confusões, porque a ideia que as pessoas têm da bissexualidade é que as pessoas estão confusas com relação ao que elas querem, no sentido do desejo direcionado, né? E quando eu falo sobre confusão, falando sobre a saúde mental das pessoas bissexuais, eu estou falando
da invalidação da identidade sexual. Quando você não tem a sua identidade, seja ela qual for, e aqui a gente está falando da identidade bissexual, não validada, você não tem referencial para poder sustentar a sua própria existência. E isso é um momento de confusão. Não porque eu não sei com quem eu quero ficar, ou transar, ou me relacionar, ou construir uma relação afetiva, ou uma família. Mas porque eu não tenho referencial para sustentar a existência da minha subjetividade, para me colocar no mundo, na sociedade, enquanto uma pessoa. Então, essa é a diferença, e é importante a gente falar sobre isso. E é importante as pessoas pararem de falar que nós somos confusos e confusas porque a gente não sabe o que a gente quer. Porque a gente sabe o que a gente quer. A gente quer se relacionar com mais de um gênero. Me beija, Daniel. Daqui a pouco. E falando sobre fetichização dos corpos, da bissexualidade, das pessoas, do afeto, do romance, né? Existe muito essa ideia, né, de que pessoas bissexuais se dizem bissexuais, e falar isso é bifobia, porque o correto, né, seria dizer que pessoas bissexuais, pessoas que são bissexuais ou se dizem bissexuais, né, que é isso que as pessoas falam, porque elas querem ficar com todas as pessoas da face da Terra, né? E bissexualidade não é isso. Isso é outra coisa, né? Isso é não monogamia, que é o que a Ananda traz, que é o que eu trago para a mesa. Nem todas as pessoas bissexuais são não monogâmicas, mas eu sou. E está ali atrás o Samuel e a Polly, que são a minha companheira e meu companheiro. Né? A Ananda também é. São pessoas maravilhosas. E a minha família está aqui fora também, só faltando um pedacinho, são essas crianças que estão entrando toda hora, que são as nossas crianças. Eu estou falando isso, eu estou me expondo para falar sobre essa ideia de que eu sou uma pessoa bissexual, eu gosto de duas pessoas, então eu gosto de mais de uma pessoa, então eu já estou desconstruindo, vazando, escorrendo alguma coisa. Eu gosto de duas pessoas que têm gêneros diferentes. Eu gosto de duas pessoas... Melhor, vamos dar a frase. Eu amo duas pessoas que se amam entre si. E tudo isso tem a ver com a minha sexualidade, com a minha afetividade, com a minha vida, com a minha profissão, com aquilo que eu me construí, com a minha família e com todas as outras coisas. É claro que não é fácil. Mas é assim que eu sou, né? E o fato de eu ser não monogâmico, eu não sou não monogâmico porque eu sou bissexual, mas eu sou as duas coisas ao mesmo tempo e várias outras coisas que constroem minha identidade. Assim como eu sou branco, assim como eu sou louro, mas meu cabelo está meio vermelho, assim como eu sou psicólogo, assim como eu sou psicanalista crítico, assim como eu sou várias outras coisas que compõem a minha identidade e que são validadas. Infelizmente, a bissexualidade não é validada, a não monogamia, na maioria das vezes, também não é validada, né? E por isso que eu trago essa informação assim, e dessa forma para as pessoas ouvirem que é assim que funciona. E, na verdade, que funciona, né? Que funciona. Porque ser bissexual não é ser uma pessoa promíscua. E por isso que Thaís não se identifica com esse lugar, por exemplo, e sofre com isso. Porque não é validada a partir de um outro lugar, né? É isso. Vamos para outra rodada de 3. Bom, eu tinha uma pergunta, agora eu tenho 3. Trabalha com síntese. Não tem problema. Eu só tinha uma pergunta, agora eu tenho 3. A primeira, assim, eu tenho ido em muitos lugares. Eu vou em palestra de homossexual, de heterossexual, de branco, de preto, de alto, de baixo, de gordo, de magro. Assim... Quem você é? Bom, eu vejo que a dor é a mesma, sabe? As pessoas, elas podem ter gatilhos diferentes, mas a dor é a mesma. E se a dor é a mesma, eu comecei a me perguntar, se a dor é a mesma, por que certas pessoas escolhem ser hétero, outras escolhem ser bi, gays, negação de sexo, tem pessoas que não gostam de fazer sexo, simplesmente, ou neutros,
A minha pergunta é, onde foi a escolha? Qual é aquele momento da escolha que definiu essa posição frente à vida? Qual foi aquele momento que marcou, que fez a decisão? Aí vem se é biológico, se é uma escolha, se é astrologia, se é espiritismo. Minha pergunta básica é essa. Agora eu queria fazer uns comentários. Aqui que você falou sobre o homem agarra, não é todo homem que agarra, não. Eu pedi um monte de meninas porque eu não agarrei elas. Elas queriam ser agarradas, mas eu não agarrei. Então, eu pedi um monte de namoradas maravilhosas que eu podia ter tido. Agora, a outra coisa é sobre monogamia. Olha, os monogâmicos que me desculpem, mas depois de quase 40 anos de consultório e de conviver com pessoas, monogamia não é para raça humana, não. Monogamia, lobos são monogâmicos, falcões são monogâmicos, mas ser humano não é monogâmico. Eu conheço um monte de gente que é casada e tem casos por fora. Então, assim, a monogamia não é típica da raça humana. É típica de falcões, lobos e algumas outras espécies. Mais uma pergunta. Alguém mais gostaria de falar? Tem uma pergunta, enquanto isso, do pessoal que está nos assistindo, e aí lerei a pergunta e se outra pessoa quiser se manifestar, depois eu volto para a mesa. Gostaria de me manifestar também. A pergunta é da Maria Sueli Nascimento. Ela diz: legal a discussão. Sou recentemente formada em psicologia e assistir a esses debates nos faz refletir melhor sobre os caminhos da nossa profissão. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre como a psicologia pode contribuir com os sujeitos que não respeitam a singularidade do outro. E mais alguém? Pode fechar, eu esqueci seu nome. Almir, você é hétero? Pode devolver a pergunta, então? Qual foi o momento que você escolheu que você é hétero? Bom, posso falar no microfone para o povo escutar? Teve um momento que você escolheu que você é hétero? Teve um momento que eu simplesmente mexi aqui e falei: eu gosto de mulher, pronto, acabou. Mas eu não sei o que faz. Está sendo transmitido. Foi só uma pergunta. Bom, eu acho que fica claro que esse momento foi um momento de percepção e não de escolha. Percepção. Essa é a diferença. Você se percebe algo, no seu caso, algo que esperavam que você fosse, sorte a sua, não a nossa. Mas a nossa não é uma... a de ninguém é uma escolha, é uma percepção. A nossa percepção é de uma identidade que não existe, por isso ela é sofrida. Por isso ela é do não lugar, entende? Isso que eu queria deixar claro. A palavra a ser usada não é escolha, não é que tinha as letrinhas ali na mesa e eu escolhi. Aliás, nem tem, né? Só tem a sua pra gente escolher. É um momento de percepção, falar, tá, eu me atraio por esse tipo, por esse gênero. E aí sim você vai, sei lá, hoje na nossa sociedade nós vamos ter práticas, nós vamos juntar com pessoas semelhantes, enfim. O nosso social também tem a ver com a nossa orientação, mas ele vem de uma percepção, não de uma escolha, assim. Sobre aquilo de agarrar, eu não entendi, eu estava falando sobre coisas sem consentimento, que são crimes, então não vou nem entrar no mérito. E sobre monogamia ser uma coisa... Você dizer que o ser humano é bissexual, ou que o ser humano é não monogâmico, isso desumaniza, assim, a gente, a nossa luta, porque parece que, se todo mundo ninguém é, o que eu estou fazendo aqui, por que eu fui expulsa, por que eu estou em sofrimento, se todo mundo é. Essa é a pergunta. Mas nem todo mundo é, existem pessoas monogâmicas. Elas, inclusive, ditaram que somente o delas era correto. Eu não me importo se as pessoas não monogâmicas estão nos casamentos, me importo. Não gostaria que elas estivessem nesse sofrimento, de estar presas no casamento. Só deixar ela terminar e... Se ele me interromper, pode deixar que eu sei lidar. É porque as pessoas que... Não, eu não terminei a minha fala, se puder deixar a mulher terminar. Enfim, nem todo mundo é. Se fosse, eu acho que o mundo não seria assim. Não existiria um vetor de cima para baixo, do oprimido para o opressor. Infelizmente, sim, tem muita gente presa na monogamia, no casamento, que usa desse casamento para
ser canalha, né? Vamos dizer, inúmeros homens estão casados com mulheres. Enfim, têm outras vivências, mas não vão admitir, não querem lidar com a realidade. Enfim, ali é uma questão de sofrimento, sim, mas não quer dizer que todo mundo é. Existem essas pessoas, assim como existem pessoas como nós, que estão aqui falando, não, eu estou fora do armário, né? Fora ou dentro, existem, e as monogâmicas também existem, assim. Eu acho que esse discurso, eu entendo que é fácil dizer que todo mundo é, porque parece que tipo assim, se todo mundo é, por que você está tratando o outro mal? Se todos somos. Mas não somos. Então é melhor a gente desconstruir pelo que acontece do que dizer que todo mundo é e passar por cima de vivências específicas que acontecem, sabe? De situações específicas que acontecem na vida dessas pessoas. Enfim, eu acho que o Daniel tem o que falar também. Eu nem sei por onde eu começo. Assim. Começa pela bicuda. Bom, apesar da mesa não ser sobre não monogamia, né, com essa questão, não tem como eu não falar, eu não desviar o assunto para não monogamia. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que traição não é não monogamia. A não monogamia é um formato de relação que, em primeiro lugar, pressupõe ética. E, em segundo, a liberdade de ser do desejo próprio. E isso não tem a ver só com a sexualidade de cada pessoa envolvida numa relação não monogâmica. Porque eu não me relaciono com Samuel e Poliana porque eu quero transar com Samuel e Poliana 24 horas por dia. Essa relação, ela me fornece vários elementos que têm a ver com o conceito de fidelidade, que não está ligado a com quantas pessoas cada um de nós transa, mas com o quanto eu posso contar com o companheirismo, com o carinho, com o afeto, com o romantismo, com a presença dessas pessoas na minha vida, nos momentos que eu precisar, nos momentos que eu quiser, e não tiver essas pessoas nos momentos que eu não quiser também, porque isso chama liberdade. Então, essa é uma grande confusão que pessoas fazem, e eu já discuti isso com uma pessoa que coordena um grupo de poliamor, que me falou exatamente a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente, dizendo que existem tantas pessoas não monogâmicas no mundo, escondidas por aí em relações, e essas pessoas traem os seus companheiros e as suas companheiras. Mas isso não é. A traição é uma ferramenta que sustenta relações monogâmicas desde que o mundo é mundo. A traição é isso. E é só isso. A traição, ela não diz que uma pessoa é não monogâmica, porque a não monogamia pressupõe outras coisas. Né? Quando uma pessoa trai, ela está sendo um grande exemplo de monogamia. Só isso. Né? Só isso. E várias outras coisas. Né? No caso de um homem, por exemplo, está cumprindo machismos diversos, a ideologia patriarcalista, entre várias outras coisas que têm a ver com isso. Né? Então, é essencial saber que traição não é não monogamia. Sobre escolher uma sexualidade, eu achei muito bacana que você falando sobre as letrinhas em cima da mesa, e aí em um determinado momento a gente escolhe, porque se fosse assim seria muito legal, né? Assim, né? Eu já ouvi muitas pessoas bissexuais, ou mesmo pessoas homossexuais, dizerem o quanto, por causa do sofrimento que tem na vida, da carga de sentar numa mesa como essa, por exemplo, e se dizer bissexual, dizem o quanto, em alguns momentos, gostariam de poder escolher ser homem, branco, cis, heterossexual. Porque é muito mais fácil e muito mais legal. Porque esse tipo de pessoa é validada 24 horas por dia e não passa nenhum tipo de problema que a gente passa. E olha que eu estou numa situação de privilégio nessa mesa, por ser homem branco. Então, a gente não escolhe sexualidade. A gente constrói sexualidade. A gente traz isso, né, em algum momento. E eu quero aproveitar o que você falou, Nanda, sobre
a única possibilidade que é escolhida é a letra H de hétero, é mais ou menos assim mesmo, né? Quando a gente nasce, a gente cresce sendo formatado sobre o crivo da heterossexualidade, porque essa é a opção. E aí chega num determinado momento que homens e mulheres passam a não cumprir de forma 100%, vou aproveitar essa ideia do 100%, esse papel social. Porque ser hétero é um papel social, que é estabelecido e você é ensinado a cumprir esse papel social. Fazer uma performance, é uma boa palavra. Só que chega num determinado momento em que homens e mulheres e outros gêneros passam a não desempenhar tão 100% assim ou tão bem esse papel social. O que significa que essas pessoas não podem se dizer hétero. Ou que essas pessoas não podem escolher ser hétero. Porque essas pessoas possuem uma subjetividade tão autêntica e cheia de outras questões que fogem a um padrão de comportamento, né, que faz com que essas pessoas sejam violentamente identificadas como homossexuais, por exemplo. Já que homens que cozinham não são machos, ou mulheres que trabalham o dia inteiro não são tão femininas assim, ou que cortam o cabelo igual a Ananda corta, ou que usam calça rasgada igual a Paula usa, não são mulheres tão femininas assim. E aí? O que são essas mulheres? O que são esses homens? Onde nós vamos encaixar essas pessoas que não estão desempenhando um papel social? Vamos encaixar nessa caixinha aqui que chama homossexualidade, e aí essas pessoas vão cumprir esse outro papel que não tem nada a ver com nada, e a gente vai tentar invisibilizar essas pessoas. E as pessoas que gostam de pessoas de mais de um gênero diferente? Aí fudeu, né? Completamente. Você falou que você falou sobre monogamia tem a ver com ética, e eu perdi a frase também, não consigo copiar. Quase caiu. Relações não monogâmicas pressupõem, em primeiro lugar, ética. E, em segundo lugar, liberdade. Essa foi a minha frase. A pergunta que veio do além do virtual, que tem a ver com a contribuição da psicologia para as pessoas que não respeitam a singularidade, né, as singularidades, e nesse caso, né, a nossa singularidade é a bissexualidade. Eu acho que a minha resposta ela é mais ou menos a mesma, assim, né? Quando chegar um momento em que a psicologia, a partir, né, dos psicólogos e das psicólogas, estiver preparada para atender pessoas bissexuais, para fazer eventos sobre bissexualidade, para fazer rodas de conversa como essas e encher uma sala maior do que essa, para pessoas ouvirem, para colocar psicólogos e psicólogas para falarem sobre bissexualidade, com poder de fala, com representatividade na fala, com uma fala política. Nesse momento, ou a partir desse momento, a psicologia vai conseguir atingir essas outras pessoas, né? A partir de, sei lá, várias atitudes, campanhas e etc. Eu acho que, em primeiro lugar, antes da psicologia querer chegar nas pessoas, seja pacientes ou outras pessoas, a psicologia precisa aprender muito ainda sobre bissexualidade. Completando o que o Daniel disse, só para explicar melhor essa questão da monogamia e não monogamia, que a gente se exalta e me explica muito bem. Ele diz que a ética é pressuposto, é prioridade. E sim, porque, bom, todo relacionamento tem um acordo. As pessoas não monogâmicas, eu posso dizer que elas são as primeiras que assumem que existe um acordo, mesmo que ele não seja dito, e falam, esse acordo que nos é dado vai ser o nosso? Não, então vamos fazer o nosso. Entendeu? Aí que está a ética, na percepção de que existe um acordo, que é um acordo que colocam como todo mundo que se relaciona tem que se relacionar assim, acordo de exclusividade. As pessoas não monogâmicas percebem que esse acordo existe, não que as outras não percebam, elas percebem
e sentam com a pessoa, as pessoas parceiras e falam, esse acordo vai ser o nosso? Vamos construir que são hétero, homem hétero, mulher hétero. Eles podem muito bem ser monogâmicos e querer ficar 40, 50 anos juntos, como querem que todos fiquem. Mas seria importante, seria legal sentar e falar, e aí, vamos fazer assim? Ah, eu gosto dessa maneira como ditaram pra gente. Ah, então vamos fazer assim. Mas ninguém fala, é daí que vem o sofrimento. Ninguém fala se concorda ou não, se quer ou não esse acordo. Daí que vem o sofrimento. É importante que toda vez que a gente vai pedir alguém namoro, a gente pergunte, mas namoro é o que pra você? Porque pra mim é isso, é exatamente isso pra você? Aí que tá a beleza, né? A ética, é daí que a gente começa. Bom, vamos encerrar então. Gostaria de agradecer, primeiramente, em nome da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, que propôs esse evento ainda marcando o mês da visibilidade bissexual, né? Acredito que as contribuições foram extremamente relevantes, principalmente nesse contexto que nos diz o tempo todo que nós não existimos. Essa representatividade, esse evento importa muito. Estou aqui também na mesa com os folders sobre bissexualidades que foram produzidos também pela comissão. Eles explicam, fazem algumas conceituações didáticas do que é a bissexualidade. Ele acaba desmistificando alguns dos estereótipos que nós sofremos ao longo, né, de todas as nossas vivências. Quem tiver interesse pode pegar aqui comigo. Dizer também que a comissão é um espaço de formação aberta, que é composto por psicólogas e psicólogos formados, estudantes de psicologia, mas pessoas de diversas outras áreas também. Tem se mostrado pioneiro aqui no Conselho de Psicologia, puxando essas questões referentes a gênero e diversidade sexual. As reuniões são sempre marcadas, previamente divulgadas na página do Conselho de Psicologia. E eu acho assim, no sentido da psicologia, é isso, né? A nossa grade curricular, os nossos currículos, eles são extremamente defasados. Não discutimos gênero e diversidade, mas percebemos a urgência de se discutir essas temáticas, considerando a nossa multiplicidade enquanto ser humano. Então, assim, é extremamente problemático quando pegamos uma caixinha, colocamos um grupo de pessoas, fechamos essa caixinha e limitamos todas as possibilidades desses indivíduos de serem quem eles são, de fato. Somos múltiplas, somos muitas, não vamos nos calar, estamos aqui, existimos e exigimos respeito. Então, é isso. Vou passar para a Dalcira falar, agradecer mais uma vez pela contribuição da Nanda e do Dan. Muito obrigada por todas as pessoas presentes. E vamos falar de bissexualidade, gente. Agradecer também a mesa, né, em nome do CRP, em nome da diretoria do CRP. Nanda, é muito bom te ver assim, forte, fortalecida. Acompanhei um pouco da sua história e perceber na mulher que você tem se transformado aí nesse processo também muito bacana. Nossa casa está sempre aberta a vocês, a discussão da bissexualidade. Eu queria só então chamar a atenção para a nossa próxima reunião. Ela vai acontecer no dia 30 de outubro, segunda-feira, às 18h30. A reunião é aberta, gratuita. Então, quem quiser, né, participar dessas discussões pode colocar na agenda, será muito bem-vinda e bem-vindo. Oi? Ai, peraí, que eu esqueci que eu ia falar outra coisa, meu Deus. Esqueci, que beleza. Cortou e eu esqueci. Enfim, fica para uma próxima então. E amanhã você lembrar. Peraí. Cortou. Eu só quero falar da Frente Bi, né? A gente citou em alguns momentos a Frente Bi. A Frente Bi é um grupo de pessoas bissexuais que tem se reunido para poder construir coisas, né, que tem a ver com a bissexualidade, com as nossas pautas, para discutir questões. Nós temos uma página no Facebook que chama Frente Bi. É só digitar lá que vocês vão achar, pode curtir, pode acompanhar. E mesmo que o dia 23 de setembro tenha passado,
a gente está programando, né, eventos, e a gente está agregando alguns eventos, como esse evento, né? A gente agregou para a programação do bimestre da visibilidade bissexual que a gente está fazendo, e agora em outubro, nos dias 21 e 28, tem um seminário que a gente vai fazer para discutir várias questões como a não monogamia, como negritude, racismo, como identidades transgêneras, como saúde mental, família, educação, etc. Vários temas. Então, assim, é um convite para a página, para procurarem saber, para o seminário, para conversarem com a gente e etc. Lembrei. Na verdade, também já é fazer um convite antecipado, mas a gente já está previsto no nosso planejamento fazer uma discussão sobre poliamor e relações não monogâmicas, e aí vocês estão super convidadas, inclusive, para compor conosco a mesa, a gente pensar essa formação dessa atividade juntas, né? Ela vai acontecer no dia 13 de novembro aqui no CRP, às 19 horas. Então, Daniel, né, a gente já te convida para nos ajudar a pensar essa atividade e a gente, né, conseguir compreender um pouco mais sobre essas perspectivas que estão aí aparecendo o tempo todo no consultório e que não necessariamente estamos preparadas para lidar com elas, né? Além disso, queria chamar e convidar a todas e todos para amanhã o Psicologia em Foco, que é uma atividade da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, na qual eu também faço parte, que terá o tema Psicologia e Relações Étnico-Raciais, Negritude e Branquitude em Discussão. Nós teremos amanhã a vereadora Áurea Carolina e a Ione Gonzaga participando aqui da atividade e mediando a atividade a psicóloga Thalita Rodrigues. Então, também uma atividade imperdível, né? Pensar esses outros marcadores aí nessa constituição da subjetividade, como a questão racial é de suma importância, e nós temos o tempo todo buscado pensar essas interlocuções também, e essas interseccionalidades. Além disso, no dia 18, nós temos a discussão sobre política educacional na crise brasileira e o trabalho docente, pensando também no desmonte que tem acontecido na política de educação, também dessas discussões de gênero e diversidade que têm sido retiradas, né, da política educacional. Teremos nesse dia a Beatriz Cerqueira, que é do Sindiúd, né, que é sindicalista da política de educação. Então, também uma mesa que vai ser bastante importante. E no dia 25 de outubro, a atividade é Contribuições Interdisciplinares sobre Travestilidades e Transsexualidades, Despatologizar e Garantir Direitos. Essa atividade também está sendo promovida pela nossa comissão, e ela está fazendo menção e referência ao dia 18 de outubro, que é o Dia Internacional de Despatologização das Identidades Travestis e Trans. Então, toda a nossa agenda vocês podem acompanhar no Facebook do CRP, facebook.com/CRPMG e no nosso site. Então, mais uma vez, obrigada e continuemos aí lutando, né, contra a bifobia e contra todas as opressões aí dos nossos corpos. Obrigada.